Irmão, obrigado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Grande satisfação, Walfrido. Tá? Você sabe da minha admiração por você, do teu trabalho, o trabalho que você faz, que é muito importante. Você sabe que a gente tem vivido uma sociedade de coração empedernido, de coração de pedra. Parece que não é mais importante para as pessoas que têm tudo o que acontece com as pessoas que nada têm. Isso é uma coisa que te importa profundamente. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: o que faz com que você seja uma pessoa respeitada em todos os lugares, e mesmo nos setores mais reacionários do país, é a tua extrema coerência. Você é um cara que veio de uma família, que vem de uma família privilegiada, né? E que decide, de certa forma, romper com essa tradição para conviver com aqueles que têm menos. Como é que isso começa na tua vida? Olha, Walfrido, eu começo a atuar, a me interessar pela política muito cedo, muito moleque, com 15 anos de idade, estudava em escola secundária. Você tem toda a razão. Vim de uma família de classe média de São Paulo, pude estudar em bons colégios, não me faltou nada de fundamental na minha infância, na minha juventude. E no colégio comecei a entrar naquela discussão necessária, legítima, e que algum tempo atrás o movimento secundarista de ocupação das escolas fez de uma maneira tão brilhante e tão importante, não só em São Paulo, mas no país todo. E aí atuei em grêmio estudantil, comecei a me envolver e nesse momento fui me dando conta, fui percebendo que existia mais coisas entre o céu e a terra do que a minha vidinha, né? Do que o meu espaço, do que a vida de alguém de classe média na cidade de São Paulo, né? E fui começando e aprendendo a me indignar. Porque olha que coisa, é o que você falou do coração empedernido. Hoje, na nossa sociedade, é preciso aprender a se indignar. Preciso reaprender a se indignar. Porque a indignação deixou de ser uma coisa natural, que era o que deveria diante do abismo social, do tanto de desigualdade, de humilhação, de violência que há na sociedade brasileira. O normal é não se indignar, é encarar isso como natural. Então, a indignação é um processo de reaprendizado. E fui aprendendo a isso, entrei na faculdade e fui sempre um encanto e um interesse muito forte nos movimentos sociais. Porque ali, para mim, sempre teve a potência, né? Uma coisa é você falar em nome das pessoas. Uma coisa é você se dizer, olha, eu represento os trabalhadores ou o que seja, né? E você ficar teorizando e elucubrando sobre a vida dos trabalhadores, sobre o que o trabalhador tem que fazer e escrever 10 páginas de doutrina sobre a saída para os trabalhadores se libertarem. Outra coisa é você viver com as pessoas, é você estar com elas, é você entendê-las de carne e osso e não só pelos livros. E eu fui tentar fazer isso, né? Foi aí já por volta de 2001, 2002, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, tinha sido fundado pouco antes, entrou na região metropolitana de São Paulo, uma ocupação em Guarulhos. Ocupação Anita Garibaldi, está lá até hoje, é um bairro hoje. E comecei a me aproximar ali, e naquele momento eu tomei uma decisão. A decisão de morar numa ocupação, fiz isso no ano seguinte, na ocupação Carlos Lamarque em Osasco, e de me vincular e dedicar minha vida a essa luta. E que é a luta pela moradia, mas não é apenas a luta pela moradia, né? O que está em jogo ali, numa ocupação do MTST, no movimento social, evidente, são pautas muito concretas, muito objetivas e muito necessárias. Aliás, é escandaloso que em 2017 seja necessário as pessoas se organizarem e ocuparem terra para poder ter o direito básico de morar, né? Isso é escandaloso, não a ocupação. Escandaloso é que a ocupação seja necessária ainda hoje. É um direito muito básico, muito fundamental e que deveria ter um apelo para o conjunto da sociedade, para o conjunto daqueles que têm onde morar. Agora, ali tem mais coisa. Ali tem no movimento social tem uma potência libertadora, tem um despertar das pessoas. E por ali passa energias muito reais de transformação histórica.
E fiquei. Estou há 16 anos militando na MTST. Agora, deixa eu entender uma coisa. Na realidade, todos nós vivemos um certo antagonismo entre o relaxamento diante da dificuldade que significa distribuir de maneira igualitária num país de dimensões continentais como o Brasil. Entre esse relaxamento, ou seja, não é possível fazer, então deixa para lá, pouca gente como você. E de outro lado, a indignação, mas é uma indignação que dura 20 minutos. Né? É como as pessoas vivem, de um modo geral. E essa indignação dura pouco porque ela sucumbe a uma cilada que a gente entende que é uma cilada da realidade. Não é possível mudar esse estado de coisas. Não há para todos. Por outro lado, se nós verificarmos como o capitalismo realmente funciona, nós vamos entender que ele funciona com concentração. Que ele funciona basicamente aumentando a distância entre pobres e ricos. Né? E ao entender isso, o que eu quero te perguntar é como é que a gente, de alguma forma, deixa para trás essa tradição, esse ciclo de acumulação e concentração de um lado e pobreza e miséria e desgraça do outro lado. Olha, é necessário mudar. Não é? A questão de se é possível ou não, como tudo na história, depende das forças que se movimentam para tornar aquilo que hoje pode parecer impossível, possível. Né? Até 10 anos antes da Revolução Russa, ela não era possível. Né? Talvez até 15 anos antes do fim da ditadura militar no Brasil, isso poderia parecer impossível. Né? Até um século atrás, o voto feminino era uma coisa inconcebível. Né? E até 200 anos atrás, no Brasil, a escravidão era uma coisa natural. Então, o impossível vai se tornando possível conforme a mobilização da sociedade. O que nós temos hoje na sociedade brasileira, aliás, você deve ter visto, saiu a semana passada o relatório da Oxfam, né? A distância que nos une, deram um nome. É um nível de concentração de renda pornográfico, de renda, de riquezas, de propriedade, de acesso a serviços. Quer dizer, 6 pessoas, esse foi digamos, a conclusão mais chocante do relatório da Oxfam, 6 bilionários brasileiros têm mais do que 100 milhões de pessoas. 6 e 100 milhões, né? Considerando renda e riqueza. Um trabalhador que ganha um salário mínimo, que aliás é uma renda, quase a renda média na sociedade brasileira, né? Um pouco menos, um trabalhador ganha um salário mínimo precisaria trabalhar 19 anos para ganhar o que o 0,1% mais rico da sociedade ganha em um mês. Isso não se sustenta. Né? E isso não é um fato pontual, você bem notou. Essa é uma estrutura, é uma dinâmica. E é aí que nós temos que enfrentar. Aliás, o Piketty, que tem feito investigações muito pertinentes, elaboradas, em cima de dados, não fica só na discurseira. Né? Ele vai lá e bota o preto no branco em cima de dado, ó. Vocês estão dizendo aí, o capitalismo se consolidou, está avançando, a democracia avançou, as pessoas estão tendo mais? Não. A concentração de renda aumenta no mundo. Não há uma evolução natural do capitalismo rumo a uma sociedade de paz, onde todos tenham e acabe a miséria. Né? Isso é conversa. Né? O que há é o contrário, um processo de concentração. Aumenta, é verdade que a humanidade está mais rica, mas quem se apropriou da maior parte dessas riquezas continuam sendo, e cada vez mais, poucos. Nós precisamos de uma agenda para modificar isso. Né? E eu acredito que essa agenda passa por um programa profundo de redistribuição. Né? Um Estado, ele pode ser concentrador ou ele pode ser distributivo. O papel do Estado e da política aí é fundamental. Se deixar nas mãos do mercado, é esse movimento, é esse mecanismo. Como o Estado pode atuar de uma maneira distributiva na sociedade? Talvez a principal ferramenta que tenha seja o sistema tributário. Se nós pegarmos hoje o Brasil, né, nós temos um sistema tributário regressivo e concentrador. Né? Proporcionalmente, pobre paga mais imposto do que rico no nosso país. Né? Não há imposto sobre grandes fortunas, que a Constituição de 88 diz que tem que ter. Né? Não há imposto sobre distribuição de lucros e dividendos, de juros sobre capital próprio.
IPVA de jatinho, de jet ski, de lanche, do que quer que seja. Nada disso há. Né? A tributação do sistema financeiro no Brasil é vergonhosa. Né? O Brasil é uma Disneylândia do capital financeiro. Os caras entram, capital especulativo, sai no dia seguinte, não deixa nada aqui, especula com o câmbio, paga taxas de juro exorbitantes. Né? Os juros da dívida pública no país estão entre os mais altos do mundo. Né? Então, veja, quando o Estado funciona como um Robin Hood ao contrário, né, nós vamos ter uma lógica cada vez mais concentradora. E é isso que nós temos na sociedade brasileira. Mesmo no período dos governos do PT, onde você teve um programa mais consistente de políticas sociais, como não se mexeu na estrutura tributária e nos privilégios historicamente acumulados aí, né, a concentração de renda não diminuiu significativamente. Aliás, saiu um dado recente questionando a própria diminuição da concentração de riquezas durante esse período. É verdade, os mais pobres melhoraram, mas os mais ricos abocanharam ainda mais do processo de crescimento que aconteceu na última década e meia no Brasil. Então, diria, o sistema tributário é um caminho e que precisa ser mexido drasticamente com imposto progressivo em relação à renda. Segundo, né, regulação do sistema financeiro. O sistema financeiro não pode ser casa da mãe Joana, certo? O sistema financeiro, o Estado tem que intervir, botar a mão ali e capitalista que ganha no sistema financeiro tem que pagar taxa por isso. Né? E aí incluindo, inclusive, o próprio processo urbano, especulação imobiliária, ou seja, que não deixa de ser uma operação financeira. Terceiro, o tema da dívida pública e dos juros. Né? Tem que ter uma redução profunda dos juros. É preciso colocar o tema da dívida pública na mesa. A dívida pública brasileira tem origens controversas, né? Inclusive em termos de legalidade. Né? Há ali endividamentos que precisam ser... A Constituição fala em uma auditoria da dívida pública. Nós precisamos questionar um pagamento tão voraz da dívida pública brasileira num país com tal abismo de desigualdade. Agora, este programa, esta agenda mínima distributiva, né, embora hoje para o Brasil, no tamanho dos retrocessos, seja quase uma agenda máxima, né, também não resolve todas as mazelas. Né? Nós temos que ter um programa que seja capaz de enfrentar alguns pilares do funcionamento do capitalismo, em especial do formato do capitalismo brasileiro. Uhum. O capitalismo brasileiro ele é tão perverso que algumas medidas que o capitalismo aceitou e que os capitalistas aceitaram em outras partes do mundo, aqui são ultra-revolucionárias. Aqui precisa rolar a cabeça para acontecer. Né? Então, o capitalismo fez reforma agrária em várias partes do mundo, nos Estados Unidos, inclusive. Aqui, reforma agrária no Brasil é a revolução. Né? Reforma urbana, né? Algum grau de democratização do Estado. Né? O tema da democratização das comunicações. Ou seja, há uma série de questões fundamentais na sociedade que o capitalismo arcaico, estilo Casagrande, que impera no Brasil, é uma trava. E aí é com enfrentamento, é com mobilização social. Você falou uma coisa interessantíssima, de termos 6 bilionários contra 100 milhões de pobres. Né? No meio do caminho, nós vamos encontrar um sem número de empresários, pequenos e médios, igualmente destroçados. Ou seja, nós temos um capitalismo de opostos, né? Um capitalismo de miseráveis e de superbilionários. Né? O que tua visão de país guarda para o empresário pequeno e médio? Qual é o papel dele na sociedade? Olha, eu acho que a economia e as empresas numa sociedade, ela tem que servir à sociedade, né? Gerando renda, gerando emprego, estando sintonizadas com uma lógica de crescimento não apenas econômico e de rentabilidade do capital, mas de crescimento social. Né? Hoje, você tem uma trava do próprio ponto de vista capitalista no Brasil que dificulta, em especial, as pequenas e médias empresas, que tem a ver com o tema dos juros. Né? Porque uma grande empresa, você pega uma parte do grande empresariado, quando a Dilma lá em 2012 reduziu os juros, achando que ia pegá-los, eles vaiaram, não aplaudiram não, eles vaiaram. Por quê? Porque tem um monte de grande empresa que está com capital aberto, que ganha muito mais no departamento financeiro especulando do que propriamente na produção. Né?
Se você tem uma taxa de juros excessiva, né, e muito mais alta do que a rentabilidade que o cara pode ter na produção, o cara vai produzir. Né? Se ele pode chegar lá na bolsa e fazer aplicação em derivativos, em câmbio, né, não sei o quê, e ele vai conseguir rentabilidade com um risco menor, sem precisar enfrentar essa coisa chata de trabalhador, de sindicato, né, ele vai lá e faz. Ora, né? Então, o desmonte, o processo de desindustrialização, inclusive, que ocorre no Brasil continuamente nas últimas 3 décadas, né? Desde que se instalou o neoliberalismo por aqui, nós temos uma continuada desindustrialização, uma reprimarização do país e uma Disneylândia financeira, ele tem a ver com essa hipertrofia dos juros e do setor financeiro. Então, eu acho que nesta agenda de enfrentamento ao capital financeiro, pode entrar muita gente. Eu quero insistir nesse tema por o seguinte. Durante o governo Lula e Dilma, nós verificamos uma série de aspectos positivos, mas, por outro lado, nós tivemos uma burocracia, sobretudo para o empresariado, que representou um entrave para o pequeno e médio e uma barreira de entrada boa, produtiva para o grande. Né? O grande tinha tudo, para ele era fácil, descomplicado, enquanto que para o pequeno e médio era sempre complicado, continua complicado. A burocracia serve como uma técnica de concentração. Né? Então, para nós, acho que crescermos e termos um capitalismo mais igualitário, se é que é possível falar em capitalismo igualitário, menos voraz, menos selvagem, nós precisamos dar oportunidade para as pessoas empreenderem num ambiente que não seja um ambiente destrutivo para pequena e média empresas. Né? Porque sem empresa não tem trabalho. Né? Nós vamos ficar, na realidade, os trabalhadores brasileiros vão ficar à mercê de um monopólio dos grandes empresários ou das grandes empresas, um monopólio da oferta de empregos. Né? Enquanto que as pessoas abaixo disso não têm nenhuma oportunidade para empreender ou para trabalhar em pequenas e médias empresas que foram destruídas nos últimos anos. Me parece algo importante que eu acho que a gente precisa refletir também. Né? Eu acho que a gente precisa. O que eu acho é que, muitas vezes, quem colocou essa agenda no país, não a agenda do interesse dos pequenos e médios empresários, mas quem coloca a agenda das condições de empreender no Brasil, são os grandes e mega empresários de uma maneira muito oportunista. E aí que a gente paga imposto demais. Né? Esse discurso na classe média brasileira e nos trabalhadores é um discurso a se considerar. Uhum. Faz sentido. Uhum. Esse discurso no 1% é uma hipocrisia tremenda. E a ideia, muitas vezes as condições para empreender que alguns dos grandes empresários reivindicam é privatização de lucro e socialização de prejuízo. Né? Uhum. É o Estado estar ausente para controlá-lo e regulá-lo e o Estado estar presente para salvá-lo se dá problema. Né? E para dar todas as condições de infraestrutura e de negócios para ele. Isso não dá. Né? Isso nós temos que enfrentar. Né? Agora, evidentemente, você garantir um crédito barato, você garantir, nesse sentido, redução das taxas de juros, e você permitir e ter uma política para sintonizar pequeno e médio empreendimento com o interesse das maiorias sociais, isso deve ser bem visto e deve-se pensar políticas nesse sentido. E como é que a gente faz a transição, ou você, Guilherme Boulos, faz a transição dos movimentos sociais para a política nacional? Olha, Valfrido, sempre que surge esse debate, eu gosto de colocar uma questão que é a seguinte. Eu acho que a gente se acostumou com uma ideia de política, que é a ideia que nos vendem todos os dias, de que política é disputar o processo eleitoral e ponto. Política é o parlamento, política é o palácio, política são os partidos apenas. É evidente que essa é uma dimensão da política, a dimensão institucional eleitoral. Mas os movimentos sociais, quando fazem uma luta por direitos, essa é uma luta eminentemente política. A luta democrática não é uma luta mais política do que essa. Né? Então,
Um movimento, a mobilização de rua, é uma ferramenta política. E a política se esvazia, e acho que essa é uma das razões da gente estar numa crise de representação profunda, da descrença completa na política e nas saídas para a crise que nós estamos, é de que a política ficou com um P minúsculo. Nós temos que reconstruir uma política em sentido amplo, com um P maiúsculo, que passa pela participação das pessoas, pela participação popular, tanto nos processos de decisão do Estado, como mobilizadas reivindicando seus direitos. Aconteceu uma coisa muito ruim nos últimos anos, como um processo midiático que foi batendo e convencendo muita gente, que é a tentativa de desmoralizar movimento social e luta social. Movimento social, isso aí, querem uma boquinha, devem estar buscando um favor aí de alguém, esse pessoal aí deve querer um dinheiro, um cargo, né? Se construiu essa ideia perversa e se esquece que absolutamente toda transformação histórica relevante, aqui ou em qualquer lugar do mundo, se deu com a participação de amplas mobilizações sociais. Claro. Né? Quem foi o motor do fim da ditadura militar? Das jornadas de 8 horas de trabalho, das conquistas históricas por direitos. Tudo isso é um movimento social. É as pessoas indo para a rua e se mobilizarem. Aliás, movimento social é isso. São as pessoas organizadas indo para a rua em nome de causas. Né? Então nós temos que recuperar essa dimensão da política. Claro. Né? Então o MTST, quando se atreve a ir além do debate da moradia, quando ajuda a impulsionar, por exemplo, a Frente Povo Sem Medo, quando entra no debate do golpe que ocorreu no país, quando assume a pauta democrática, quando vai não só falar de moradia, mas vai questionar a reforma da Previdência, vai questionar a reforma trabalhista. Quando o movimento faz isso, ele se coloca como um ator político. E os seus líderes cogitam fazer política formal, ou seja, pleitear cargos e pleitear posições eletivas no país? Ou seja, Guilherme, nós vamos ter um Guilherme Boulos candidato no Brasil? Olha, Valfrido, eu acho que nesse momento o foco que nós temos construído, né, que eu, o grupo que eu faço parte, o movimento que eu faço parte, é o foco de uma resistência de rua. Hoje, o foco é esse. Não por acaso. O país está sendo destroçado. Né? Botaram o Brasil num abismo, estão aprovando um processo de regressão social sem precedentes, liquidar a aposentadoria, liquidar direitos trabalhistas, acabar com a capacidade de investimento do Estado, uma política inconsequente de ajuste fiscal que é responsável por 14 milhões de desempregados hoje no Brasil. Então, num momento como esse, o palco das ruas é muito importante. E é preciso ter resistência nas ruas. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, tem 7.500 famílias em São Bernardo do Campo, acampadas, lutando por moradia. Estão lá porque perderam emprego e não conseguem mais pagar aluguel. Né? Grosso modo, estão lá por isso. É uma expressão da crise social. Estão acontecendo lutas importantes como essas em várias partes do país. Então, nós temos uma responsabilidade de buscar fortalecer o processo de resistência nas ruas. Em especial num contexto em que muita gente está apática, descrente, não vê saídas, não se dispõe mais a ir para as ruas, alguns se sentiram enganados. Né? Então, esse é um ponto. Agora, nós queremos discutir projeto de país. Né? Nós queremos ir além e converter essa mobilização num projeto de mudança do Brasil. Nesse momento, nós estamos construindo uma iniciativa que se chama Vamos, não sei se você ouviu falar, da Frente Povo Sem Medo, que é um ciclo de debates. Está acontecendo em praças públicas, já aconteceu em 8, 9 capitais, em todas as regiões do Brasil. Amanhã eu estou viajando para Fortaleza para participar de um dos debates do Vamos lá, em torno de alguns eixos essenciais. Um projeto de democratização da economia, democratização da política e do poder, democratização dos territórios e o tema do meio ambiente, democratização da saúde e da educação, um programa negro, feminista e LGBT, ou seja, uma série de eixos e democratização das comunicações e da cultura, uma série de eixos que nos permitem pensar um projeto de país. Agora, isso não pode vir só como uma plataforma pautada pela agenda eleitoral. Isso precisa estar ligado a um processo de pensar projeto, envolver as pessoas, engajar as pessoas. Nós estamos fazendo esses debates em praças. Nós abrimos uma plataforma na rede que já teve mais de 100 mil pessoas
que acessaram. Chama vamosmudar.org.br, onde as pessoas podem se colocar lá e clicar, colocar as propostas sobre cada um desses eixos. E o resultado disso vai ser um acúmulo programático, uma plataforma programática de projeto para o Brasil. Isso pode se desdobrar em várias coisas, né? Nesse momento, o nosso foco é o processo de construção. E o processo de construção tem que aglutinar cada vez mais gente. As pessoas precisam ser parte e se sentir parte, né? A antipolítica cresce no Brasil e com ela crescem alternativas perigosas, né? Farsantes, como Bolsonaro e companhia, exatamente porque aqueles que querem mudar de verdade a sociedade, a esquerda brasileira, não coloca um debate que envolva as pessoas de um projeto de mudança real, verdadeira, contra-hegemônica. Então nós estamos tentando ocupar essa lacuna. Sabe o que é interessante? Eu acho que o teu discurso é absolutamente razoável e palatável para todas as camadas da sociedade civil brasileira. Mas muita gente te vê como um radical. Isso te importa? Olha, quando você falou aqui eu me lembrei. No período da Copa do Mundo, o MTST fez também uma série de mobilizações contra os despejos que estavam acontecendo naquele momento. E aí um jornal português, o Público, me entrevistou. E me fizeram uma pergunta parecida com essa e botaram o título da entrevista que eles fizeram foi um radical pode ser sensato, que foi uma das frases que eu disse para eles. E eu acredito nisso, né? Radicalidade no seu sentido etimológico original, pegar as coisas pela raiz, né? E buscar ali a estrutura da coisa, não ficar só na superfície, no lenga-lenga, né, em soluções demagógicas para obter aplausos e o que você acha que as pessoas querem ouvir, né? Então, se você se pautar, né, pela expectativa de uma suposta opinião pública, você vai ficar na mesmice. Então, você ter posições contundentes, defender essas posições contundentes e buscar ser coerente com elas, para mim é fundamental. Agora, ter posições contundentes não significa estar fechado ao diálogo, não significa reforçar a intolerância. Ter divergência não significa que você vai ser inimigo daquela pessoa. É evidente que tem adversários, tem inimigos, inclusive, né? Alguém que defende trabalho escravo, concentração de renda, que é racista, que é homofóbico, que é machista, que defende extermínio policial da juventude, enfim, Bolsonaro, são meus inimigos. Com esses eu não quero muito assunto, né? Agora, nós precisamos também nesse processo político, sem abrir mão das posições, construir pontes. Isso é essencial. Você não acha que um Bolsonaro, para falar de Bolsonaro, que é importante, um Bolsonaro é a resposta da sociedade à rotulação irresponsável de pessoas como você? Ou seja, a população vai votar, alguém vai votar no Bolsonaro, não porque é racista, não porque é machista, não porque é homofóbico e etc., mas porque, de alguma forma, o teu discurso se tornou impermeável, um discurso como o seu se tornou impermeável para uma parte da população. Eu penso diferente, Valfrido. Vou te dizer o que eu acho do Bolsonaro. Primeiro dele, né? Bolsonaro é um engodo. Bolsonaro é uma farsa, né? Ele se diz antipolítico, mas está há 30 anos como parlamentar, ficou no baixo clero lá fazendo acordo esse tempo todo, empregou a família inteira em gabinete, né? Bolsonaro foi expulso do exército, enfim, a capivara do Bolsonaro, a ficha corrida do Bolsonaro não cabe nessa sala. Então, o Bolsonaro ser apresentado como novo, como de fora, isso é uma enganação, uma maquiagem mal feita que algum dia vai cair. Não tem como não cair, né? Agora, os eleitores do Bolsonaro é uma outra história. É isso. Você sabe, eu estava conversando... Porque tem gente boa que quer votar no Bolsonaro. Mas veja, essa é a pior coisa que a esquerda pode cometer. Pior erro que pode demonizar cometer, o eleitor do Bolsonaro. É achar que todo mundo que vota no Bolsonaro é fascista, de direita, é reacionário. Que, aliás, se fossem, estava perdido. Se 20% da sociedade brasileira fosse fascista, ferrou. Ótimo, né? É isso.
tem uma história que me ajudou a entender, contada por um amigo, um deputado do PT, que é João Paulo Rilo, de São Paulo. Ele estava fazendo uma aula numa escola. Foi fazer uma palestra sobre política numa escola estadual e um menino perguntou para ele, um aluno, o que é esquerda e direita? Aí ele tentou responder, olha, esquerda é quem é contra os privilégios, quer mudar tudo que está aí, é contra o conservadorismo, ou seja, esquerda quer transformações em prol da maioria e contra, enfim, os privilegiados. E a direita é aquela que quer conservar tudo que está aí, quer manter os velhos esquemas, a mesma forma de fazer política, a desigualdade e tal. Aí o menino perguntou para ele, o Lula é de esquerda? Ele respondeu sim. O Alckmin é de direita? Ele respondeu sim. Bom, e o Bolsonaro é de esquerda, né? Ele disse, não, o Bolsonaro é de ultradireita. Ele falou, não, mas o Bolsonaro quer mudar tudo que está aí. Essa história nos diz muito de que registro, de que forma chega o discurso do Bolsonaro na juventude, em várias camadas sociais. Quer dizer, o Bolsonaro é visto pelas pessoas como aquele que quer mudar, que vai acabar com essa bandalheira, vai acabar com essa palhaçada, com essa roubalheira toda, vai botar ordem na casa. É dessa maneira, é com esse significado que chega o Bolsonaro. Nós não podemos esquecer que o partido nazista é partido dos trabalhadores, nacional socialista. É claro, assim, ou seja, é uma desvirtuação assim de ideias socialistas que culminaram com um governo totalitário que viola tudo isso que você prega. Eu te diria mais, assim, qual foi o contexto que antecedeu a ascensão do Hitler na Alemanha? Crise econômica, crise social, crise política. Né? Uhum. É o que desesperança da população. Uhum. Hoje, talvez, nunca tenha sentido um momento de tanta desesperança no Brasil, de tanta descrença em mudança, em política, como nós temos hoje. E é nesse caldo que cresce alguém como Bolsonaro. Qual é o nosso papel nessa história? O nosso papel tem que ser disputar esse sentimento de antipolítica para canalizá-lo para um lado que seja de mudança real. Porque o Bolsonaro é uma farsa. Ele não é o que vai mudar tudo que está aí. Pelo contrário, ele estava esses dias lá em Wall Street querendo se vender como um comportado para o mercado financeiro norte-americano. Como liberal. Como liberal que vai conservar tudo que está aí. É isso. Não é? Então, mas ele consegue fazer um marketing, a figura dele ganhou esse marketing através de redes, de uma série de fatores, de polêmicas que ele entrou, do estilo histriônico dele, que ele acabou sendo empacotado com essa mercadoria enganosa, que ele não é. Então, o problema é que, quando uma parte da esquerda é aqueles que querem efetivamente fazer uma transformação popular, se apaixona pelo status quo, quando uma parte da esquerda, em nome do que quer que seja, de evitar retrocessos maiores, se agarra e se identifica com um sistema político que está falido, né, e tenta ser boia de salvação dessa república, dessa nova velha república, que já não, enfim, ninguém acredita mais nela, a esquerda se torna parte do problema da crise de representação e não alternativa. Verdade. Nós temos que construir um projeto de esquerda contundente, de transformação, mas que consiga se demarcar muito claramente com o que é esse status quo, né? E se apresentar como o que é efetivamente uma alternativa de transformação profunda, popular, democrática, com participação das pessoas. Esse é o desafio que nós temos na mão hoje. Muito bom. Fico muito feliz de te ouvir, sempre. É um prazer enorme de te ouvir. E espero que em breve o brasileiro e a brasileira, ou a brasileira e o brasileiro, possam votar em você, meu amigo. Olha, eu espero que a gente consiga, Valfir, uma grande satisfação primeiro estar aqui contigo, você dar essa oportunidade aí dessa nossa conversa. Verdade sua. E eu espero, antes de tudo, que a gente consiga restituir um mínimo de espaço democrático e de ambiente democrático no nosso país. Eu acho que esse é o ponto de partida. E isso nós fazemos debatendo abertamente, discutindo o projeto e também se mobilizando, botando o bloco na rua para enfrentar quem quer e está fazendo retrocesso democrático e retrocesso social no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.